Olá pessoal e bem-vindos ao Bookcast. Para você que está buscando um atalho para o conhecimento, hoje a gente vai mergulhar em Napoleão Jamais Existiu, Opa. do David Hume Jr. A gente tem aqui artigos, pesquisas, anotações, e a gente está pronto para extrair o que é de mais intrigante, né, nessa obra. É isso aí. Se prepare para questionar tudo que você pensava que sabia sobre história, porque esse livro é o verdadeiro terremoto historiográfico. A gente já começa com essa bomba. O autor afirma que Napoleão Bonaparte, É. o famoso general e imperador francês, nunca existiu. É. Tipo, como? A gente aprende sobre ele desde a escola. Pois é, a proposta do livro é justamente essa: desconstruir a narrativa tradicional, né, sobre Napoleão a partir de padrões matemáticos que o autor encontrou em eventos históricos. É como se ele tivesse descoberto um código secreto, sabe? E esse código aponta para a invenção de Napoleão. Ok, vamos por partes. Uhum. O que exatamente o autor usa como evidência para essa teoria? Uhum. Porque, convenhamos, dizer que um personagem histórico tão famoso nunca existiu é uma afirmação e tanto, né? Ele começa, né, destacando inconsistências nos relatos sobre a vida de Napoleão, a data de nascimento, as campanhas militares, o número de soldados envolvidos nas batalhas. Tudo isso é analisado com lupa para sustentar a tese de que a história de Napoleão foi fabricada. Mas qual seria o motivo para inventar toda uma história em torno de Napoleão? Quem ganharia com isso? E como esconder algo assim por tanto tempo? E o Júnior argumenta que essa invenção serviu para encobrir a verdadeira história do mundo, uma história que envolve uma civilização antiga e poderosa chamada Tartária e um evento catastrófico conhecido como inundação de lama. Tartária. Inundação de lama. Confesso que nunca tinha ouvido falar disso. Você pode explicar melhor esses conceitos? É claro. A Tartária, segundo o autor, era uma civilização avançada que se estendia por grande parte do que hoje é a Rússia. E a inundação de lama teria sido um evento catastrófico que soterrou cidades e civilizações inteiras no passado, inclusive a Tartária. E qual a relação entre Tartária, a inundação de lama e a invenção de Napoleão? O autor acredita que a história de Napoleão foi inventada para encobrir a existência e a destruição da Tartária. Ele sugere que os eventos históricos foram manipulados para apagar qualquer vestígio dessa civilização e do cataclismo que a soterrou. Mas que teoria intrigante. E quais as evidências que o autor apresenta para sustentar essa teoria? Ele usa, por exemplo, a existência de construções antigas, com janelas e portas soterradas. Quem construiria janelas no subsolo se não fosse porque esses edifícios já estiveram em um nível mais alto? Ele argumenta que essas construções são evidências da inundação de lama, que teria soterrado cidades inteiras. Faz sentido. É difícil imaginar que alguém construiria janelas em um porão, né? A não ser que aquele porão já tenha sido um andar térreo, mas ainda me parece uma teoria muito radical. O que mais o livro apresenta como prova da invenção de Napoleão? Aí entra a parte mais curiosa da teoria, o número 19. O autor encontrou esse número repetidamente em eventos relacionados a Napoleão, a Revolução Francesa e até a figuras como Joana d'Arc. Número 19. Que história é essa? O autor acredita que o 19 é um código, uma marca deixada por aqueles que manipularam a história. Ele chega a afirmar que até o calendário gregoriano foi elaborado para incorporar o número 19 de forma sutil, mas deliberada. Espera aí, o calendário gregoriano. Aquele que usamos hoje em dia. Exatamente. O autor argumenta que a data mais comum para Páscoa no calendário gregoriano, 19 de abril, foi escolhida propositalmente para reforçar a presença do número 19. Caramba, isso começa a ficar cada vez mais interessante, mas também mais complexo. Vamos devagar, porque a gente consiga absorver tudo. Que tal começarmos pelo começo, analisando o argumento central do livro? Napoleão nunca existiu. O que exatamente ele apresenta para sustentar essa afirmação tão ousada? Ele se aprofunda na análise de eventos históricos relacionados a Napoleão e à França, buscando inconsistências e contradições, né? Nas datas, no número de soldados envolvidos em batalhas, nas origens da família Bonaparte e por aí vai. Ele coloca tudo em xeque. E como ele relaciona essas inconsistências com o número 19? Dá para dar um exemplo concreto? Ele menciona, por exemplo, a data em que Napoleão teria se tornado nobre, 19 de agosto de 1761. Ele questiona: por que essa data específica? Seria mais uma coincidência envolvendo 19. Entendi. É como se o autor estivesse usando esses detalhes para construir um quebra-cabeça, e o número 19 fosse uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Mas a Tartária e a inundação de lama, como elas se encaixam nessa história? Aí é que a coisa fica interessante. E o Jr. sugere que a história de Napoleão foi inventada para encobrir a existência e a destruição da Tartária, uma civilização que supostamente foi soterrada pela inundação de lama. Ele usa as construções com janelas soterradas como evidência da inundação e o número 19 como uma espécie de assinatura dos manipuladores da história. Nossa, essa teoria é realmente de virar a cabeça. Mas confesso que estou tentando processar tudo isso. Vamos recapitular. Temos a Tartária, uma civilização antiga e poderosa, supostamente destruída por uma inundação de lama. E temos o número 19,
Um código enigmático presente em diversos eventos históricos, possivelmente uma marca deixada por aqueles que manipularam a história para encobrir a Tartária. É isso. Exatamente. E é a partir dessa premissa que o autor constrói toda a sua argumentação. Ele analisa eventos históricos, datas, números, buscando conexões e padrões que sustentem sua teoria. Uau, é muita informação para absorver de uma vez, mas confesso que estou fascinado por essa teoria. A Tartária, a inundação de lama, o número 19. Parece roteiro de filme. E a aventura está apenas começando. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava que sabia sobre história. Ainda temos muito a explorar nesse mergulho profundo em Napoleão Jamais Existiu. Estou ansioso para desvendar mais mistérios. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar ainda mais na teoria do autor, explorando as evidências e as conexões que ele estabelece entre Napoleão, a Tartária, a inundação de lama e o número 19. Até lá! Pois é, e se prepare para mais algumas reviravoltas. Você se lembra que no final da última parte, a gente estava falando sobre como o autor usa o número 19 como uma espécie de fio condutor para desvendar essa trama toda. Sim, essa parte me deixou realmente intrigado. Não é muita coincidência para ser apenas coincidência, né? Exatamente. E o autor se aprofunda nessa investigação, analisando a fundo a ascensão de Napoleão ao poder. Ele destaca, por exemplo, que Napoleão consolidou seu poder na França após o golpe de 18 de Brumário, que no calendário da época caiu, entre os dias 9 e 10 de novembro de 1799. Ok, mas onde entra das 9 nessa história? Aí que tá. Se somarmos os números da data do golpe, 9 plus 10 plus 1 plus 7 plus 9 plus 9, adivinha qual o resultado? Não me diga que é 19. Acertou. E essa não é a única coincidência envolvendo a data do golpe. O autor destaca que o dia 19 de Brumário marcava o início do período em que Napoleão realmente consolidou seu poder. É como se o 19 fosse um símbolo, uma marca registrada da ascensão de Napoleão ao poder. E o autor vai além, explorando outros eventos marcantes da trajetória de Napoleão. Ele cita, por exemplo, a criação da Legião de Honra Francesa, que aconteceu em 19 de maio de 1802. Mais uma data com o número 19. Caramba, é mesmo impressionante como esse número aparece repetidamente em momentos cruciais da história de Napoleão. E a gente ainda nem tocou na parte da Tartária e da inundação de lama, certo? Exatamente. Mas chegaremos lá. O autor, antes de aprofundar essas conexões, explora a fundo outros eventos históricos relacionados a Napoleão, sempre buscando desvendar a presença do 19 e o que ele pode significar. E quais outros eventos ele destaca? Ele menciona, por exemplo, a viagem de Napoleão ao Egito, onde o general visitou a Esfinge e as pirâmides. E adivinha só, a Esfinge tem 19 metros de largura e a entrada original da Grande Pirâmide, segundo alguns historiadores, se localizava na 19ª camada de alvenaria. Sério, esse que o autor tá brincando com a gente. Ele coloca o 19 até na arquitetura do Egito Antigo. Pois é, e ele não para por aí. O livro também analisa a Batalha de Trafalgar, um dos maiores confrontos navais da história, que ocorreu em 21 de outubro de 1805. E adivinha quando os preparativos para a batalha se iniciaram? Dia 19 de outubro. Bingo! Mais um ponto para o 19. E a coincidência não para por aí. Os franceses e espanhóis perderam cerca de 19 navios na batalha. É ou não é de arrepiar? Confesso que estou cada vez mais impressionado com essa investigação. É como se a gente estivesse desvendando um código secreto, como o próprio autor sugere. Mas ainda me pergunto, qual a relação entre o 19 Napoleão, a Tartária e a inundação de lama? Como tudo isso se conecta? É aí que a gente começa a mergulhar na parte mais profunda da teoria. O autor argumenta que a invasão da Rússia por Napoleão em 1812 foi um evento crucial para encobrir a existência da Tartária e da inundação de lama. Como assim? Explica melhor essa conexão. Ele sugere que a campanha na Rússia, que culminou na Batalha de Borodino, um dos confrontos mais sangrentos da história, foi planejada para destruir vestígios da Tartária e da inundação de lama. Ele destaca que o número de soldados presentes na batalha, segundo diferentes fontes, varia entre 130 mil e 190 mil. Mais uma vez, o 19 dá as caras. Entendi. Ele usa a invasão da Rússia como um evento que, além de ter sua própria coincidência com o 19, serviu para encobrir evidências da Tartária e da inundação de lama. Mas por que a Rússia seria o local onde essas evidências estariam? Lembra que a Tartária, segundo o autor, se estendia por grande parte do que hoje é a Rússia. Ele sugere que a invasão de Napoleão teria como objetivo destruir vestígios dessa civilização que poderiam estar escondidos em cidades, bibliotecas, monumentos. Faz sentido. Se a Tartária realmente existiu e foi soterrada por uma inundação de lama, é provável que a Rússia seja um local-chave para encontrar evidências. Mas a investigação não para por aí, né? O que mais o livro apresenta? Ele continua explorando outros eventos relacionados a Napoleão, sempre buscando a presença do 19 e as conexões com a Tartária e a inundação de lama. Ele analisa a coroação de Napoleão como imperador da França, que aconteceu, adivinha quando?
Em 2 de dezembro de 1804, ou seja, 2 plus 12 plus 1 plus 8 plus 8 plus 4 plus 4 plus 7, 9, 19, 9, 9, 10, 1 plus 0 em 1, e 1 está presente no 19. É sério. Você tá me dizendo que ele faz esse tipo de conta para todos os eventos. Ele usa diferentes métodos para encontrar o 19, às vezes somando os algarismos da data, às vezes buscando relações entre os números. Ele também destaca a abdicação de Napoleão em 1814 após uma série de derrotas militares. E o exílio de Napoleão na ilha de Elba. Ele também entra na jogada. Napoleão escapou da ilha de Elba em fevereiro de 1815 e retornou à França, dando início ao período conhecido como 100 dias. E sabe o que aconteceu em 19 de março de 1815? Napoleão chegou a Paris e o rei Luís XVIII fugiu da cidade. Mais um ponto para o 19. Mas, falando em pontos finais, o que o autor diz sobre a Batalha de Waterloo, a derrota final de Napoleão? Ele lembra que a campanha de Waterloo, que culminou na batalha final, durou de 15 a 19 de junho de 1815. E como já era de se esperar, o número 19 marca a presença no último dia da campanha, que selou o fim da era napoleônica. É incrível como o autor consegue conectar tantos eventos, datas e números, é realmente de deixar qualquer um de queixo caído. Mas, e depois da morte de Napoleão? A investigação termina aí. De jeito nenhum. O autor continua sua busca pelo 19, analisando o reinado de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que governou a França de 1852 a 1870. E o que ele descobre sobre Napoleão III? Ele destaca que Napoleão III nasceu na noite de 19 para 20 de abril de 1800, governou a França por 19 anos e declarou guerra à Prússia em 19 de julho de 1870, um evento que marcou o início do fim de seu reinado. É como se o 19 fosse uma sombra, perseguindo a história da França. Mas o autor se limita à França. Ele explora outros eventos históricos em outras partes do mundo. Com certeza, a investigação se expande para além da França. Ele analisa a Guerra Franco-Prussiana, a Comuna de Paris, a unificação da Alemanha, sempre destacando a presença do 19 em datas e eventos importantes. Caramba, essa teoria é realmente global. Mas no fim das contas, qual a conclusão do autor? O que ele nos diz sobre o significado do 19 na história? Ele não dá uma resposta definitiva, mas nos convida a questionar a história oficial e a buscar as verdades escondidas. Para ele, o 19 é um sinal de que a história não é bem o que nos contaram, de que existe uma narrativa alternativa, talvez manipulada por forças ocultas. Entendi. Ele nos apresenta as peças do quebra-cabeça, mas não monta o quebra-cabeça inteiro. Ele nos deixa a tarefa de conectar os pontos e tirar nossas próprias conclusões. Mas confesso que, com tanta informação, fico um pouco perdido. Será que essa obsessão pelo 19 não seria apenas uma forma de encontrar padrões onde eles não existem? E se tudo não passar de coincidência? Essa é uma pergunta válida, mas a quantidade de coincidências que o autor apresenta é realmente impressionante. É difícil ignorar a presença constante do 19 em eventos históricos tão importantes. Cabe a cada um de nós avaliar as evidências e formar sua própria opinião. Concordo. O livro nos apresenta uma teoria ousada que nos desafia a repensar a história e a questionar tudo o que nos ensinaram. Mas por hoje acho que já absorvemos informação suficiente, não acha? Vamos deixar o restante da investigação para a próxima parte do nosso mergulho. Parece uma boa ideia. Ainda temos muito que explorar nesse livro, e tenho certeza de que a próxima parte será ainda mais reveladora. Então, até a próxima. E preparem-se para mais surpresas, porque essa investigação histórica está longe de terminar. E chegamos à parte final do nosso mergulho em Napoleão Jamais Existiu. Na última parte, a gente explorou como o autor usa o número 19 como uma espécie de fio condutor para desvendar a trama por trás da história de Napoleão e até da história do mundo, né? Mas ele não para por aí. Ele vai ainda mais fundo, investigando a fundo o calendário gregoriano. É o calendário gregoriano, aquele que a gente usa hoje em dia, e que ele tem a ver com essa história toda. O autor sugere que o calendário gregoriano foi cuidadosamente elaborado para incorporar o número 19 de forma sutil, mas deliberada. Lembra que ele relaciona o 19 à data da Páscoa. Ele argumenta que a data mais comum para a Páscoa no calendário gregoriano, 19 de abril, foi escolhida de propósito para reforçar a presença do 19. Sim, me lembro. Mas explica uma coisa. A Páscoa não é calculada com base em eventos astronômicos. Como alguém poderia manipular a data da Páscoa para que ela caísse sempre, ou quase sempre, em 19 de abril? Aí que tá. O autor argumenta que o calendário gregoriano, que foi introduzido no século XVI, alterou a forma como a Páscoa era calculada, ajustando as datas para que o 19 de abril se tornasse a data mais frequente. Caramba. Nunca imaginei que o calendário que a gente usa hoje pudesse ter sido manipulado dessa forma. Mas qual seria o motivo para fazer isso? Qual a relação entre o calendário e a teoria da conspiração que o autor apresenta? Ele sugere que a mudança para o calendário gregoriano foi motivada por uma conspiração em larga escala, com o objetivo de controlar a narrativa histórica e impor uma nova ordem mundial. Ele acredita que essa nova ordem mundial seria controlada por uma elite secreta, que usa o 19 como símbolo do seu poder. Minha elite secreta controlando o mundo através do calendário. Parece coisa de filme. Mas como essa elite secreta teria conseguido manipular a história e introduzir o calendário gregoriano?
Ele sugere que essa elite secreta se infiltrou em instituições de poder, como a Igreja Católica e as monarquias europeias, influenciando decisões e moldando a narrativa histórica ao longo dos séculos. Entendi. Então, segundo o autor, essa elite secreta teria manipulado a história inventada Napoleão para encobrir a Tartária e a inundação de lama, e ainda por cima introduziu um calendário com o número 19 embutido para controlar o mundo. É muita conspiração para uma teoria só. A teoria dele é bastante complexa e abrangente. Ele conecta diversos pontos da história, da religião e da cultura para sustentar a sua argumentação. E o que ele diz sobre a relação entre essa elite secreta e a Tartária? Ele sugere que a Tartária foi destruída por essa elite secreta, que manipulou eventos históricos para encobrir a existência dessa civilização avançada e seus conhecimentos. Mas por que destruir a Tartária? Qual seria o motivo? Ele acredita que a Tartária representava uma ameaça para a nova ordem mundial que essa elite secreta estava tentando estabelecer. A Tartária, com sua tecnologia avançada e seus conhecimentos, podia desafiar o poder e o controle dessa elite. Nossa, essa teoria é realmente de virar a cabeça. É muita informação para processar de uma vez. Mas, sinceramente, ainda tenho muitas dúvidas. Por exemplo, se a Tartária era tão avançada tecnologicamente, por que não existem mais evidências concretas da sua existência? E como essa elite secreta conseguiu apagar todos os vestígios de uma civilização inteira? São perguntas válidas. O livro levanta mais perguntas do que respostas, e acho que esse é um dos seus maiores méritos. Ele nos instiga a pesquisar, a questionar e a buscar por mais informações. Concordo. Napoleão Jamais Existiu é um livro que nos tira da zona de conforto e nos convida a repensar a história que nos foi contada. E você, o que achou de tudo isso? Acredita na teoria do autor? Acho que é importante ter a mente aberta para novas possibilidades, mas também é fundamental analisar as evidências com cuidado e ter uma dose de ceticismo. O livro apresenta uma teoria fascinante, mas cabe a cada um de nós avaliar os argumentos e tirar suas próprias conclusões. Com certeza. É importante ter senso crítico e não acreditar em tudo que a gente lê ou ouve. Mas acho que o autor tem um ponto importante. A história é escrita pelos vencedores. E nem sempre que aprendemos nos livros escolares é a verdade absoluta. É preciso questionar, pesquisar e buscar por diferentes perspectivas. Exatamente. Napoleão Jamais Existiu é um convite a essa busca pela verdade, por mais complexa e desafiadora que ela seja. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em Napoleão Jamais Existiu. Esperamos que você tenha apreciado a viagem e que essa obra te inspire a questionar, pesquisar e descobrir as verdades que se escondem por trás da história oficial. Até a próxima.